Isaías capítulo 6, de 1 a 8. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de seu manto enchiam o templo. Acima dele havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E as bases das portas tremeram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz, e tocou-me a boca com a brasa e disse: agora isto tocou os teus lábios, a tua culpa foi tirada e o teu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem irá por nós? Eu disse: aqui estou eu, envia-me. Meus irmãos, o capítulo 6 do livro do profeta Isaías é o relato da sua vocação para ser profeta. Profeta de Deus nunca foi alguém que se apresenta voluntariamente e se oferece. É alguém escolhido, é alguém separado, é alguém para quem Deus traçou planos, alguém que o ouvirá, o verá, e então entregará com a mais absoluta fidelidade aquilo que recebeu. O profeta é alguém que antes de dar, precisa receber. Aquele que quer dar o que não recebeu é falso profeta. Genuíno profeta é aquele com quem Deus falou. Por isso nós encontraremos dezenas, centenas de vezes os profetas dizendo: assim diz o Senhor. Também observaremos a descrição: veio a mim a palavra do Senhor. Agora, essa palavra que veio ao profeta e que foi depois entregue ao povo e depois registrada, agora não é mais a palavra do Senhor que vem a mim, eu vou à palavra, porque ela está registrada, porque sob a superintendência do Espírito Divino, a inspiração, ela foi registrada sem erro. Por isso nós cremos que ela é infalível, por isso nós cremos na inerrância, é doutrina nossa, a autoridade máxima das Escrituras e, portanto, a sua plena suficiência. Nada a mais é necessário para conhecer a Deus e os seus caminhos. Deus nos deu a sua palavra. E quando Deus se revela a Isaías, esta revelação de Deus a Isaías é uma graça que responde à situação na qual Isaías vivia e continua sendo resposta para a nossa situação. Queridos, quando Isaías foi vocacionado para ser profeta, foi exatamente no ano que o rei Uzias morreu. Não sabemos se antes ou depois, mas foi naquele ano. Aquele ano ou aquela época, Uzias começou a reinar com 16 anos, reinou durante 52 anos, foi o reinado que mais próximo chegou do tempo de Davi e de Salomão. Por quê? Porque ele venceu todos os inimigos em todas as batalhas. Ele promoveu grande investimento na agricultura e nunca se havia colhido tanto, com tanta fartura e variedade.
Ele não só montou um grande exército, mas equipou com as melhores armas e treinou um grande e fabuloso exército. Ele foi um grande empreendedor. Muitas construções foram feitas, muitas cidades, muitas muralhas, muitas torres e muitos benefícios. Foi um grande administrador. O tempo do reinado, meus irmãos, de Uzias, foi de elevada prosperidade. Mas o que é que Isaías contemplava quando ele olhava para a sociedade, para o povo de Deus? Ele encontrava imoralidade, ele encontrava, meus irmãos, idolatria, ele encontrava injustiça, ele encontrava corrupção, e ele conhecia a lei de Deus. E Deus, em sua lei, não apenas preceitua o que é certo e o que é errado, mas faz parte constitutiva da lei as penalidades para a violação da lei, como as bênçãos para o seu cumprimento. É como se Isaías, exatamente como Abacuque, dissesse: Deus, tu revelastes a tua lei e também revelaste as penas para a violação da tua lei. A tua lei está sendo violada, a situação é caótica. E para, meus irmãos, tornar a situação ainda mais complexa, o orgulho do rei. A Bíblia diz que Uzias foi maravilhosamente ajudado e ele se tornou poderoso. No entanto, ele se esqueceu de Deus e o seu coração se exaltou e ele caiu por causa da exaltação do seu coração. Ele se julgou o Todo-Poderoso, ele atribuiu a si todos os sucessos das décadas do seu reinado, e ele então tenta usurpar o poder dos sacerdotes quando entra no templo do Senhor com um incensário para oferecer incenso a Deus. Então ele é ferido por Deus com lepra na sua cabeça, em sua testa, e ele, a partir dali, ele é excluído do templo, é excluído do palácio real e do seu palácio, que era a sua moradia, e durante todos os anos restantes de sua vida, ele viveu longe de tudo e de todos, excluído, porque ele se orgulhou, ele se exaltou. E naquele momento, Deus chama Isaías para ser rei. Mas que momento era aquele? Os irmãos olhem Isaías capítulo 2, a partir do verso 6, por favor, vejam aí comigo. Ele diz: tu rejeitaste o teu povo, a linhagem de Jacó, porque ela está cheia de feitiçaria, que vem do leste, pratica adivinhações com os filisteus, e faz aliança com os filhos dos estrangeiros. A sua terra está cheia de prata e ouro, e seus tesouros são inesgotáveis. A sua terra está cheia de cavalos, e os seus carros são incontáveis. Sua terra também está cheia de ídolos. Inclinam-se diante da obra de suas mãos, diante do que os seus dedos fabricaram. Assim a humanidade é abatida e o homem é humilhado. E disse Isaías para Deus: não os perdoes. Verso 11: os olhos arrogantes do homem serão abatidos, e a sua arrogância será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Pois o dia do Senhor dos exércitos será contra todo o orgulhoso e arrogante, contra todo o que se exalta, para que seja abatido, contra todos os cedros do Líbano, altos e elevados, contra todos os carvalhos de Bazã, contra todas as montanhas altas e contra todos os montes elevados, contra toda a torre alta e contra todo o muro fortificado, contra todos os navios de Tarsis e contra toda embarcação vistosa. A arrogância do homem será humilhada, e o orgulho será abatido, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Era uma época de vaidade, de orgulho, tesouros, riquezas, idolatrias, carros, cavalos, agricultura, quantas bênçãos, e sabe o que? Toda a prosperidade dada por Deus a Israel gerou infidelidade espiritual e arrogância. Será que nós estamos preparados, queridos irmãos, para
prosperar materialmente, para contemplar êxito e sucesso em todas as áreas da nossa vida e manter o coração humilde, quebrantado na presença divina. Foi um momento, meus irmãos, de opulência que gerou orgulho, e Deus feriu o próprio rei, e através daquela lepra disciplinar, toda a nação deveria ter entendido que ninguém pode se envaidecer diante de Deus. Foi exatamente, meus irmãos, a resposta de Deus para Isaías, quando parece que os homens e a maldade dos homens estão dominando e nossas vidas são vulneráveis às maldades e às maquinações das pessoas que contra nós tramam e querem o nosso mal, querem emperrar a nossa carreira, querem colocar obstáculos ao nosso crescimento e à nossa vitória, querem fazer com que de alguma maneira a nossa vida não vá para frente. Quando o mal de alguma maneira parece nos atingir, vem a crise. Deus, onde tu estás? É assim que as pessoas falam. E Deus revelou, sabe o que para Isaías? Deus se revelou. Deus não deu respostas para as questões existenciais de Isaías, mas Deus revelou os seus 3 grandes atributos: a sua soberania, a sua santidade e a sua glória. Aí, meus irmãos, está a resposta para todos os dilemas. Quando sofrermos, quando as injustiças estiverem predominando, quando a corrupção estiver se alastrando e o mal imperando na terra, nós temos que nos voltar para Deus, porque Deus se revelou. A palavra revelar, todas as palavras hebraicas e gregas traduzidas por revelar ou revelação, elas indicam algo que está coberto e que é descoberto. Se eu tivesse aqui nas minhas mãos uma maçã e eu a cobrisse com um pano de prato, os irmãos não saberiam o que eu teria nas minhas mãos. Mas se eu tirar o véu, se eu suspender o pano que encobre, isso é revelar, é descortinar, é dar a conhecer. Deus se deu a conhecer, Deus removeu o véu, Deus é Espírito, nós não podemos vê-lo. Deus abriu os olhos do moço de Eliseu para que ele visse o mundo espiritual, e ele viu os exércitos do Senhor. Deus, meus irmãos, se descortinou para Isaías, ele removeu o véu, ele suspendeu as barreiras e ele permitiu que Isaías o visse. E isso aconteceu no templo, quando ele foi adorar. Isaías era um estadista, um homem da aristocracia judaica. Ele é um adorador, ele está adorando a Deus e pedindo a Deus na adoração a resposta. Ele quer entender o que acontece e Deus abre o mundo espiritual para ele. E ele diz: eu vi o Senhor, eu vi Adonai, soberano Senhor do universo, aquele que controla todas as nações, todo o mundo está debaixo do seu governo. Ele está assentado sobre um trono, porque ele está governando o mundo, o universo, a história, a nossa vida. Este trono de Deus é alto, é sublime, para indicar a transcendência de Deus. Deus está acima e além e sobre toda a sua criação. Mas as abas do seu manto, eles enchem o templo, porque Deus também é imanente, Deus está próximo, Deus está perto, Deus está conosco. Ele está sobre, mas Ele está conosco também. Ele é Emanuel. E Deus se revelou para Isaías dizendo: eu sou o soberano, Isaías. Não há uma crise de soberania na terra. O rei morreu, não há ninguém no trono. A corrupção está alastrada, mas eu estou no trono, eu estou governando, eu sou santo. A minha glória enche toda a terra, eu sou onisciente e onipresente. A minha glória enche toda a terra. Essa foi a resposta de Deus. Essa é a resposta para nós, para todas as nossas dores, crises e todos os nossos problemas. Isaías, meus irmãos, ele viu. Eu quero pedir aos irmãos para abrirem em João capítulo 12, versículo 41, por favor. João 12, 41.
depois de citar o profeta Isaías, o apóstolo João diz o seguinte: Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Quando foi que Isaías viu a glória de Jesus? Quando ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Os serafins cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Ele é santo. Ele é o Deus de toda a glória. E ele viu o Senhor. E o que ele disse, e Isaías e João cita, é produto da visão de Jesus. Isso aqui, meus irmãos, confirma a divindade de Jesus Cristo, o Senhor da glória. O que foi, meus irmãos, que Isaías ouviu? A santidade de Deus tem sido considerado o atributo dos atributos, porque a palavra santo, ela tem duas conotações. A palavra santo, na sua etimologia, significa aquilo que é cortado, aquilo que é separado. Os móveis do templo, eles eram separados para serem exclusivamente usados dentro do templo. Eles eram separados do uso comum, ordinário, diário, e absolutamente dedicados para serem usados tão somente nos momentos de adoração. Portanto, se tenta uma descontaminação, uma separação para tirar daquilo que polui, daquilo que é impuro, ao mesmo tempo que tem a conotação moral de pureza, de retidão, daquilo que é limpo, também indica a própria divindade, indica que Deus é exaltado, Ele está acima e além. A palavra santo fala da majestosa natureza de Deus, é o que Deus é por natureza, e todos os atributos de Deus revelam essa natureza santa. Por isso, quando Deus se ira, essa ira nada mais é do que a santa reação de Deus ao mal. Todos os atributos de Deus estão impregnados, revelam e expressam a natureza santa, pura, reta, exaltada de Deus. Deus é exaltado, e isso é tão importante porque bilhões de pessoas ainda hoje creem que Deus está em tudo e que Deus é tudo e tudo é Deus. Os irmãos encontrarão o panteísmo. Deus tem tudo. As filosofias orientais, as religiões orientais, as bilhões de pessoas que creem no hinduísmo, no budismo e outras tantas religiões acreditam que Deus, ele se mistura. Você não diferencia quem é Deus e quem não é. Deus não é pessoal. Ele está em todas as coisas são Deus, e tudo é Deus, e Deus é tudo. E quando a Bíblia fala que Deus é santo, é para dizer ele é um ser pessoal, exaltado sobre a sua criação. Não confundamos o Criador com a criação, o Criador com a criatura. Ele é santo, ele é moralmente perfeito. E os serafins, meus irmãos, são seres celestes que vivem para proclamar em altas vozes essa natureza majestosa de Deus. E isso, meus irmãos, é para nos lembrar, não podemos nos esquecer quem é aquele que nós adoramos. Ele é santo, ele é santo, ele é santo. E por ser santo, limpo, puro, ele pede dos seus adoradores exatamente a mesma coisa. Irmãos, uma pessoa limpa, ela gosta de viver com a limpeza. Uma pessoa que tem hábitos de higiene, ela quer conviver com outros que também tenham. Quanto mais limpo alguém é, mais a sujeira lhe incomoda. Quanto mais você se relaciona com as pessoas, você procura tomar banho, colocar desodorante, você escova os dentes, você evita os odores desagradáveis, você quer não só a limpeza, mas o cheiro daquilo que é limpo.
Não é verdade? E quanto mais íntimo é o relacionamento, mais limpeza e pureza exige. Ora, Deus é santo. E se nós o adoramos, nós não podemos esquecer quem Ele é. Deus rejeitou Caim e a oferta de Caim, porque Deus é santo. E Caim não estava em santidade. E o que Caim lhe apresentou não era santo. É muito importante entender. E nesta manhã, meus irmãos, eu quero enfatizar com vocês exatamente o verso 5. Observem o que está escrito. Então eu disse, ai de mim, ai de mim. Vamos ver, capítulo 5, versículo 8. O que está escrito no capítulo 5 de Isaías, verso 8? Ai dos que ajuntam casas e mais casas, dos que acrescentam um campo a outro, até que não haja mais lugar, de modo que habitam sós no meio da terra. São os grandes latifundiários, os grileiros, eles vão tomando as terras. Ai! Isaías está pronunciando um ai, um juízo, dizendo, coitado dessa gente que na terra usa do seu poder e da violência e da corrupção para tomar a terra dos outros, para que toda a terra seja deles. Verso 11. Ai dos que levantam cedo para se embebedar e continuam até a noite, bebendo vinho para se aquecer. Sim, querem se aquecer, querem ter prazer, querem se alegrar, fazem da bebida a sua alegria. Ai, coitado dessa gente. Versículo 18. Ai dos que puxam o mal com cordas de falsidade e o pecado com cordas de carros. Versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que transformam trevas em luz e luz em trevas, e o amargo em doce e o doce em amargo. Os irmãos observem a reviravolta dos valores. Isso aqui é amargo? Não é doce. É a inversão. O que é certo passa a ser errado, o que é errado passa a ser certo. Verso 21. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em seu próprio conceito. Ai dos que são fortes para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. E o profeta, meus irmãos, prossegue com outros ais. Mas quando ele viu a santidade de Deus, quando ele viu a soberania de Deus, quando ele viu a glória de Deus, ele não disse ai dos outros, ele disse ai de mim, coitado de mim, eu sou um homem condenado. O que foi que provocou em Isaías, meus irmãos, essa reação? Isaías é um homem adulto, é um estadista. Ele é um adorador do Senhor, ele conhece a palavra do Senhor. Ele está indignado diante do que ele vê. E com certeza, talvez, ele se julgasse, eu sou diferente dos outros. Eu não sou como eles. Eles, os grandes pecadores, corruptos, idólatras, feiticeiros, imorais. E ele denuncia, ai de vocês, ai de vocês. Mas quando ele viu a santidade de Deus, ele disse, ai de mim. Meus irmãos, quanto mais próximos da luz, mais Deus nos mostra a nossa realidade. Nós, seres humanos, temos sempre uma visão equivocada de nós mesmos. Nós estamos sempre nos enganando, pensando que somos bons, moralmente corretos. E quanto mais de Deus nos aproximamos, Deus vai nos mostrando quanto Ele é perfeito, exaltado, puro e reto, e como nós estamos aquém, muito aquém, e a vontade é só de bater no peito e dizer, Deus, tem misericórdia de mim. Os críticos dos grandes homens de Deus, principalmente Lutero, diziam que Lutero era um homem que havia perdido a sanidade, que Lutero havia se tornado um homem obcecado, porque Lutero se julgava o pior dos pecadores. Ele falava de si como um cão, como verme.
Se os irmãos lerem os textos dele, verão como ele se descrevia, e ele descrevia os homens. E quando os psicólogos, os homens da ciência analisam, dizem: esse homem era desequilibrado, obcecado com a ideia de pecado. Se é isso o que a fé produz, então eu não quero. É por isso, meus irmãos, que as pessoas hoje não querem mais ouvir a palavra de Deus. Elas querem chegar aqui e ouvir uma mensagem agradável, suave. Elas querem se sentir bem, e o pensamento vigente é: o que importa é se sentir bem. A mensagem tem que me fazer com que eu me sinta bem, confortável comigo mesmo, em paz comigo mesmo. Mas se a mensagem me faz sentir que eu sou um vil pecador, isso é doença emocional, isso é morbidez. É assim que as pessoas pensam hoje. Por isso ninguém mais prega a santidade de Deus. Não se prega mais a pregação. Deus foi excluída da pregação. Não se fala mais da natureza dele. Porque sempre que a santidade do Deus Santo for apresentada ao homem, essa será, irmãos, a reação: ai de mim, coitado de mim, eu sou um pecador miserável. Por isso, a chave para o evangelismo é apresentar o Deus Santo aos homens. Só há perdão, só há salvação se o homem disser: ai de mim. Enquanto o homem não diz: eu sou um condenado, coitado de mim, ele não pode ser salvo. Isaías disse: estou perdido, liquidado, eu vi o Senhor, eu sou um pecador. Talvez pela primeira vez Isaías se enxergou. Pela primeira vez talvez ele tenha se visto como ele era e como cada um de nós é. É por isso que impressiona a leitura dos homens espirituais. Impressionam porque são homens, meus irmãos, tão preocupados com o pecado. Mas por que tanta preocupação? Porque sabem que Deus é santo. Deus é santo. E quanto mais você compreende isso, mais você se dá conta de quem você é. Vamos ver alguns exemplos, meus irmãos, do que eu estou dizendo. Vamos abrir aí em Êxodo capítulo 3, Êxodo capítulo 3, verso de número 6. Êxodo 3, 6 diz: e disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Medo. A santidade, o poder da santidade de Deus é tal que nenhum ser humano permanecerá vivo se o encarar face a face. O poder da energia é tal que se você puser a mão nela, você morre eletrocutado. A santidade de Deus mata, meus irmãos. Deus é santo. A terra se derrete debaixo dele, porque ele é santo. Vamos ver Jó, capítulo 42. Jó, capítulo 42. Com os ouvidos eu tinha ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me desprezo e me arrependo no pó e na cinza. Por isso o quê? Por qual razão? Porque agora os meus olhos te veem. Quando nós olhamos para Deus, eu me desprezo e me arrependo no pó e na cinza. Vaidoso é aquele que não olha para Deus. O arrogante é aquele que vive olhando para si, para o espelho. Quem olha para Deus, meus irmãos, se torna humilde, porque reconhece a grandeza, a pureza dele, a sua pequenez e a sua própria impureza. E ele diz: me arrependo no pó e na cinza, porque há pecado. Há pecado. E a Bíblia fala que Jó era um homem íntegro, reto, um homem de Deus. Nós não chegamos aos pés da integridade
da espiritualidade de Jó. E esse homem diz: eu me desprezo e me arrependo no pó e na cinza, para expressar o quão eu sou um mísero pecador, porque os meus olhos te veem. Queridos, a pregação tem que apresentar Deus, o ensino tem que apresentar Deus, em casa nós temos que apresentar Deus para os nossos filhos, ensiná-los quem é aquele a quem nós nos dirigimos. O Senhor Jesus, quando se dirigiu a Deus, no capítulo 17 de João, oração sumo sacerdotal, ele diz: Pai Santo, Pai Santo. Um pouco abaixo, Pai Justo, Pai Justo. Olha como Jesus falava com o Pai. Ele sabia com quem estava falando. Vamos ver, meus irmãos, Ezequiel, capítulo 1, verso 28. O aspecto do brilho ao seu redor era como o aspecto do arco nas nuvens, no dia da chuva. Esta era a aparência da glória do Senhor. Quando vi isso, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Ezequiel não suportou ficar de pé quando viu o que viu, jogado ao chão. Você é pó, volta para o pó, rosto em terra, vieste do pó, para o pó retornarás. O pó representa você da terra, você é terreno, você é humano, você é transitório, você nada é. Se humilha na presença de Deus. E se os irmãos lerem, verão que se não fosse o Espírito de Deus entrar em Ezequiel e colocá-lo de pé, nem forças ele tinha para suportar sobre suas próprias pernas o peso do seu próprio corpo. Vamos ver Daniel capítulo 10, Daniel capítulo de número 10, uma visão não do próprio Deus, mas do anjo. No versículo 9, capítulo 10, verso 9, Daniel diz assim: entretanto, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, fiquei em transe, com o rosto em terra. Meus irmãos, ele entra num estado de êxtase na presença de Deus, e ele diz no versículo 10 que os seus joelhos e mãos tremiam, e ele está também caído. Hoje é comum ouvir as pessoas falarem que estão vendo anjos. A igreja onde eu participei, houve uma época que as pessoas estavam vendo anjos. E teve um casal que estava lavando louça lá na cantina, e um anjo estava lá com eles, ajudando a secar a louça. E eu perguntei: vocês viram? Vimos. E vocês continuaram a lavar a louça? Continuamos. Vocês viram um anjo do Senhor e continuaram de pé, lavando louça. Daniel, Ezequiel, Jó, Moisés não suportavam a presença de um ser angelical, caíam prostrados, trêmulos. As pessoas veem anjo agora sim, não provoca isso. Por que não provoca? Porque se é uma aparição real, é demoníaca. Se fosse uma aparição de um anjo santo de Deus, ninguém suporta isso, irmãos. O seu joelho vai bater um no outro, você vai cair, você não vai aguentar. É demais para você e para mim. E as pessoas hoje falam que estão vendo anjos, comunicando-se com anjos, e as coisas, o misticismo já invadiu o nosso meio. Mas não há mais esse terror, esse tremor, esse quebrantamento que a presença de Deus traz. É porque não há a presença de Deus nisso. Porque quando há, meus irmãos, é impossível. Ninguém suporta, ninguém aguenta. Vamos para Lucas 5, verso 8. A grande pesca maravilhosa, quando Pedro viu a grande pesca maravilhosa, Lucas 5:8, ao ver isso,
O que Pedro viu? O resultado. Peixes e peixes a ponto de quase levar o navio a pique, a naufragar. Ao ver isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. É isso que a santidade produz. Afasta-te de mim, eu não mereço, eu não sou digno de estar diante de presença tão ilustre, tão maravilhosa. É essa sensação de indignidade. É por isso que os críticos não entendem e chamam de pessoas mórbidas e emocionalmente doentes aqueles que, em virtude de uma vida espiritual muito intensa, se julgam nada e usam palavras e adjetivos que se menosprezam, mas é porque eles estão diante daquele que é o Todo-Poderoso, o Santo, e quem consegue estar diante dele sem se ver como é, meus irmãos? Irmãos, Deus é santo, é separado. E quanto mais de Deus você se aproximar, mais você vai querer que as coisas que Ele repudia saiam da sua vida. A igreja será santa quando ela olhar para o Deus Santo. Quando o púlpito para de falar da santidade de Deus, para de haver santidade na igreja. Quando não se fala da santidade de Deus, não existem mais pecadores dizendo: ai de mim, eu estou perdido. Eu estou perdido, liquidado. Eu estou diante daquele que é santo e Deus não deixará o pecado impune. A natureza de Deus exige que o mal seja punido. É uma questão de justiça. É uma coerência interna dos atributos de Deus, sua santidade e sua justiça. Mas isso não nos faz sentir bem. Isso nos incomoda. E essa é a pregação que talvez vai esvaziar a igreja. Porque o profeta diz: eis-me aqui, envia-me. E Deus dizendo: não vá com muita sede ao pote, porque o resultado da tua pregação será a rejeição. Eu estou te mandando, não para que pela palavra converta os ouvintes, mas os endureça. Mais ainda, é castigo que eu estou mandando pela pregação. E quando o povo de Deus rejeita a Deus, Deus faz com que a sua palavra, que pode quebrar, endureça. Faz com que a sua palavra, que pode derreter, endureça mais ainda. Isso é muito sério, meus irmãos. Por isso, nós temos que andar com Deus e entender, queridos, o que o profeta sentiu, porque ele viu a santidade de Deus. Deus é santo. As roupas têm que ser santas, os trajes têm que ser santos. Isso está escrito no livro de Salmos. Irmãos, hoje nós estamos engolindo, aceitando muita coisa da nossa vida. Somos santos porque Deus é santo, e Deus é separado, e Ele diz: separem-se. Eu pergunto para os irmãos como deveriam ser as nossas, por exemplo, festividades. Como se deve comemorar um casamento, um aniversário de 15 anos, exatamente como o mundo faz, com as mesmas músicas, com as mesmas bebidas. Irmãos, hoje a sociedade fala em ética, uma pequena palavra, diga não. E, claro, tudo por causa da questão financeira, mas é tão comum hoje, até a igreja fazer um evento e fazer cópia pirata de músicas que não nos pertencem. Ou fazer aniversário de crianças e piratear CDs de cantores evangélicos. Irmãos, parece que são coisas bobas, mas a santidade de Deus, ela vai exigindo: não matarás, não roube. E nós roubamos quando nas pequenas coisas nós vamos subtraindo o que é do outro. Irmãos, nós temos que ser retos, nós temos que ser íntegros. Dizer: eu não estou em casa, quando eu estou em casa, diga: estou ocupado. Mande dizer: estou ocupado, não posso. Se você não está em condições de atender, ou não está bem e não é um momento para atender, apenas diga: não estou. Peça para ligar mais tarde, ou assim que puder eu ligo. Para que a gente aceitar a mentira nas pequenas coisas, para aceitar a mentira nas grandes coisas? Irmãos, a santidade de Deus,
ela deve provocar em nós uma visão de nós mesmos para a correção. E os irmãos vão observar no texto que ele disse: não só eu, ai de mim, mas ai também do povo, porque o povo com o qual eu habito, eu e ele temos, e eles temos, as pessoas, ou o povo, ele, temos lábios impuros. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. E Jesus diz que o que contamina o homem não é o que entra. Ele não está falando, é claro, dessa questão de higiene, nem de bactéria, coisas dessa natureza. Ele está falando, meus irmãos, que a impureza moral, essa contaminação moral, sai de dentro. Sabe como é o nome do seu coração? Sabe como é o nome do meu coração? O seu coração tem nome? Eu vou dizer para os irmãos como é o nome do coração de cada um de nós. Se chama Judas Iscariotes. Você tem dentro de si Judas Iscariotes e eu também. Judas viu Jesus andar sobre o mar. Judas viu Jesus multiplicar pães. Judas viu Jesus repreender a força do vento e a fúria das ondas. Judas viu Pedro andar. Judas viu paralíticos andarem, surdos e mudos ouvindo e falando, cegos enxergando. Ele viu Lázaro ressuscitar, ele viu, mas ele traiu Jesus, ele entregou Jesus. O nosso coração é Judas Iscariote, e ele quer me entregar nas mãos do diabo, quer me entregar nas mãos desse mundo corrompido. O pior inimigo seu e meu não é o diabo, é esse coração pecaminoso e irregenerado. Está aqui. Deus não tirou o mal de dentro de nós, ele nos deu uma nova natureza e a santa presença do Espírito, mas o coração traidor continua ali, querendo nos entregar, como Judas entregou Jesus. Ele guiou os soldados ao encontro de Cristo para prendê-lo. O nosso coração nos engana, não vá atrás do que o seu coração diz. O mundo diz: siga seu coração, sinta-se bem. Ouça o que o seu coração diz sobre o que é sentir-se bem, e você fará tudo o que Deus reprova. Irmãos, a santidade de Deus, o coração fica impuro. Jesus falou que a candeia do corpo são os olhos. Se os meus olhos forem bons, ora, os meus olhos literalmente não estão bons, não estão sadios, eu não enxergo nada, aqui nada. Então o meu corpo não tem o saber, eu não tenho o conhecimento, toda a luz do saber, porque os meus olhos estão enfermos. Agora, por analogia, Jesus falou que o olho bom é o olho puro, é o olhar puro. Quando eu olho com impureza, eu trago trevas para dentro de mim. E quanto mais eu vou poluindo o meu coração com aquilo que é mal, mais o meu olho se torna maldoso. Por isso a Bíblia fala dos olhos cheios de adultério, os olhos cheios de inveja, os olhos cheios de ganância, porque o olho traduz o coração. Tiago diz: nós pecamos, todos tropeçamos em muitas coisas, e ele coloca na primeira pessoa do plural. Quem não tropeça na palavra, diz ele, é perfeito. Eu tenho lábios impuros, produto de um coração impuro, contaminado pelo que vem de dentro, é a palavra. Meus irmãos, existem cicatrizes no nosso corpo, e existem pancadas que você costura, você remenda, você põe remédio e passa, mas existem dores na nossa alma para o resto da vida, porque alguém nos feriu com uma palavra um dia dizendo alguma coisa que foi lá dentro de nós e nos feriu profundamente. A palavra, lábios impuros, somos um povo de lábios impuros. Então, o que diz a palavra: um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. E tocou-me a boca com a brasa, e disse: agora, isto tocou os teus lábios, a tua culpa foi tirada. Os irmãos sabem que culpa é a obrigação de satisfazer as exigências da lei. O que é que a lei exige para o culpado? Que ele pague a pena. Isso é justificação. E o teu pecado foi perdoado. Hoje, nós não precisamos mais de uma visão desta, porque Deus nos deu a sua lei. A lei de Deus revela quem Deus é. Os 10 mandamentos, irmãos, eles são o próprio Deus, eles revelam a natureza de Deus.
eles expressam o caráter de Deus. A lei de Deus é o próprio Deus, Ele é o legislador da lei. A lei emana da natureza divina, flui do caráter de Deus. A vontade de Deus é determinada pelos atributos, que são as qualidades da natureza de Deus. Então a lei de Deus é o próprio Deus. Logo, eu não preciso ver Deus entronizado, santo e glorioso, nem ouvir serafins, porque Deus já nos deu a palavra. É por isso que nós temos que confrontar a vida com a palavra de Deus. É por isso, meus irmãos. E ele disse, e agora nós temos o sangue de Cristo para nos lavar, nos purificar de toda injustiça e de toda pecaminosidade. O que Deus fez com Isaías, Ele faz conosco pelo sangue do Cordeiro. Então, Isaías, Deus perguntará, a quem enviarei? Quem irá? Quem pode ir, meus irmãos? Pecador não pode pregar para pecador, tem que ser remido primeiro. Primeiro foi a experiência de redenção. O pressuposto do evangelismo é de que você foi alcançado pela graça, houve uma obra, uma expiação, uma libertação da culpa, um perdão para a condenação. Quem não encontrou-se com Deus e aí já não se sente mais sob o fardo da culpa, e quando eu falo fardo da culpa, eu não estou usando a palavra culpa como nós usamos hoje no sentido psicológico, mas no sentido legal. A Bíblia fala de culpa no sentido legal. Eu sou culpado, eu tenho que pagar a minha pena. E quando você sabe que tem uma pena a pagar, isso é um fardo. Deus, meus irmãos, nos liberta disso tudo. É por isso que nós podemos nos dirigir aos outros. É por isso que podemos dizer, Deus, eu estou aqui, me usa. Agora eu vi, Isaías viu, ai de mim, estou perdido. Agora ele diz, não estou mais, eu posso ir, eu posso dizer aos outros, eu posso falar aos outros, envia-me, eu estou pronto, à disposição. Por isso, meus irmãos, quem não vê a santidade de Deus e não é remido, quem não anda com Deus, não tem nada para dizer para o outro. Como eu direi que Cristo liberta do poder escravizador do pecado, se eu continuo vivendo sob o poder escravizador do pecado? Como eu direi para os outros que Cristo restaura casamentos, se Deus não restaurar o meu? Como eu direi para os outros que Cristo liberta das drogas, se eu não saio delas? Que Cristo salva da mentira, se eu mantenho a minha vida na mentira? Irmãos, a evangelização é produto da obra de Deus. Na nossa vida, Isaías teve que conhecer a Deus para poder ter o que dizer aos outros. É isso que nós temos que entender. Por isso, contemple a santidade de Deus. Lembre-se, nós adoramos aquele que é santo. Essa santidade, irmãos, de Deus é fundamental. Jesus disse, Pai, santifica-os na tua palavra, na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Bem-aventurados os limpos de coração, eles verão a Deus. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. E a vontade de Deus para vós é essa, a vossa santificação. Por isso, livrem-se, abstenham-se da imoralidade sexual. Os irmãos observem que todas as exortações éticas, todas as proibições ou exortações para nos livrar de condutas, procedimentos, atitudes, a base é a santidade de Deus. Não é o pastor que quer, não é a igreja, é Deus. É Deus quem quer isso de cada um de nós. Meus irmãos, ser santo dá trabalho. Eu sei disso, os irmãos sabem disso. Os irmãos sabem que a luta é atroz, é diária. A luta pela santidade, como diz Paulo, quem quiser viver piedosamente será perseguido, até por crentes. Até por crentes. O indivíduo quer ser piedoso, você é muito Caxias. Você quer ser moralista, e a palavra moralista já vem com uma conotação pejorativa. Os irmãos observaram que os personagens das novelas, que são religiosas e moralistas,
São as pessoas mais hipócritas que existem, que por detrás fazem tudo o que dizem para não fazer, são pessoas recalcadas, que gostariam de estar no lugar dos outros. O mundo tem prazer de apresentar aquele que zela pela moral, pelos bons costumes, como alguém assim, hipócrita, recalcado, doente, porque eles não conhecem o Deus Santo. Meus irmãos, não vamos dar risadas com o homossexualismo, não vamos deixar que essa indústria terrível, os irmãos analisem o aumento assustador das estatísticas de pedofilia, e os irmãos vão fazer a relação que isso está ligado a essa onda gigantesca, essa avalanche de pornografia que tem inundado a sociedade. E quanto mais isso crescer, infelizmente, nós veremos crianças sendo molestadas, aviltadas. É um mundo impuro, um mundo, meus irmãos, que está se degenerando, apodrecendo moralmente. Nós somos santos, não podemos participar destas coisas. Existem festas que não são para nós, ambientes que não são para nós, roupas que não são para nós, não são dos ímpios que vão dizer como uma mulher cristã deve se vestir. É a santidade de Deus que vai nos mostrar. Os irmãos vejam que a nudez na Bíblia é condenada. Existem maldições sobre aqueles que descobriram para ver a nudez do outro. A intimidade não é para a apresentação. O chamado nu erótico não passa de pornografia, é pura prostituição, é em troca de dinheiro. Tudo isso, meus irmãos, é perverso. Tudo isso destrói a fibra moral da família e do cristão. Eu peço a Deus que nós, Igreja de Constantinópolis, preguemos o Deus Santo, nós o conheçamos e o apresentemos em casa para os nossos filhos, na nossa classe de escola dominical, deste púlpito, para que nós entendamos que quando adoramos o Deus Santo, essa adoração tem que gerar em nós um resultado. Ai de mim, estou perdido, e uma obra de restauração pelo sangue de Cristo no nosso coração.